E aí, Pega Devs, no vídeo de hoje vamos falar sobre reports, também chamados de relatórios. A gente sabe que a maioria das aplicações precisa de um banco de dados para guardar as informações da própria aplicação. O banco de dados ele é responsável por guardar os dados de objetos, como por exemplo o cliente, um usuário, etc. E essas informações, além de serem guardadas dentro do banco, elas vão ser utilizadas em algum momento pela aplicação. Aqui dentro do Pega, essas informações do banco de dados, elas são obtidas através dos reports, também chamados de report definitions. A regra criada para fazer acesso ao banco de dados se chama report definition. E eles servem para justamente obter informações do banco de dados. Então, por exemplo, quando a gente criou o nosso case type aqui, reporting, por padrão, foi criado aqui um report definition que a gente vai ver agora, que é o Data Table Editor Report. Esse Report Definition nada mais é do que uma consulta que a gente faz no banco de dados do Pega. Então, isso aqui é exatamente como se fosse um banco de dados. A gente vê aqui que tem as colunas, tem várias colunas aqui, e pertencendo à classe Reporting, que é a classe do nosso case, e eu consigo executar esse report fazendo com que os dados sejam obtidos. No momento que eu venho aqui no canto direito, em Actions, e executo o Run, ou seja, eu vou executar, o report ele traz os dados do case type, ou melhor, traz todos os case types da minha aplicação. Então a gente vê aqui que todos os dados estão sendo obtidos juntamente com cada uma das suas colunas. E esses dados eles estão vindo justamente do banco de dados do Pega. Então, para quem entende de SQL, é como se eu estivesse fazendo uma query SQL. Como se eu estivesse fazendo, por exemplo, select from tabela case types, por exemplo. É como se eu estivesse fazendo essa query aqui, no qual eu estou selecionando todas as colunas da tabela case types. Então, isso aqui nada mais é do que uma query que está sendo executada. E qual a importância desses report definitions? Como é que eles vão servir dentro do Pega? Eles vão servir justamente por obter esses dados dentro do banco de dados e também para processar essas informações da melhor maneira possível. Os report definitions, eles podem ser usados em data pages, por exemplo, podem ser usados em activities, eles podem ser usados para exibir informações dentro do portal. Um exemplo que eu posso dar aqui é quando a gente vem aqui no portal, existe aqui essa aba chamada Reports no menu, vamos clicar nela. E aqui, se a gente vier em All Reports, o Pega ele já cria vários reports padrões, reports que são out of the box do Pega. Então, aqui, por exemplo, um bem interessante é esse aqui, o volume de cases. Quando a gente clica nele, a gente consegue ver de maneira visual a quantidade de cases de acordo com as datas. Por exemplo, aqui, essa data aqui, 25/9, foram criados 5 cases, enquanto essa data aqui, 29/9, foram criados 2 cases. Então, todas essas informações aqui estão vindo a partir do banco de dados do Pega. Aqui abaixo a gente consegue ver de uma outra maneira, né? A gente expande aqui os cases de reporting e a gente consegue ver a quantidade de cases de acordo com a data. Então, isso aqui nada mais é do que um report definition, uma regra report definition, que é como essa daqui, por exemplo. Então, é possível fazer queries, assim como no SQL, e obter os dados do banco de dados. Uma outra coisa muito interessante que a gente pode fazer aqui nos reports é o filtro. A gente pode filtrar informações da melhor maneira possível, da maneira que for necessária. Então, por exemplo, eu posso aqui clicar em Add Filter, vou adicionar um novo filtro,
E digamos que eu queira filtrar somente os case types cujo status foram resolvidos, ou seja, somente os case types que foram finalizados dentro do Pega. Para isso, eu preciso filtrar por essa coluna aqui, PY Status Work, que é a coluna responsável pelos status de um case type. Então eu venho aqui, coloco PY Status Work e aqui coloco igual a Resolved Completed, ou seja, resolvido, finalizado. Vou salvar e a gente vai ver que agora os dados vão estar filtrados, então não vão ser todos aqueles cases que eu mostrei anteriormente. Vou executar. E agora a gente vê que somente 2 cases foram finalizados aqui. 2 cases de reporting foram finalizados. Então, mais uma vez, a gente fez uma consulta dentro do banco de dados e é como se a gente estivesse fazendo essa consulta daqui em SQL. Select from table case types where status igual a resolved completed. É como se a gente estivesse fazendo essa query aqui, porém o Pega faz de uma maneira muito mais simples para a gente, facilitando o nosso trabalho. Então eu vou apagar aqui esse filtro. E uma outra ferramenta muito interessante aqui, dentro do Report Definition, é aqui os parâmetros. A gente consegue parametrizar o Report Definition. E isso é importante para que o report fique dinâmico, de modo que eu possa colocar um parâmetro e, de acordo com esse parâmetro, o report ele vai ser filtrado. Então, mais uma vez, eu posso colocar aqui um parâmetro e esse parâmetro vai ser, mais uma vez, vou chamar de status. Ele vai ser do tipo texto. E aqui na query, a gente vai fazer o filtro de acordo com esse parâmetro. A gente quer filtrar a coluna status, UI status work, igual ao parâmetro que a gente passar. Por exemplo, o param que a gente criou agora, status. Então, o que é que vai acontecer aqui? Quando eu executar, o Pega vai pedir para que eu coloque um parâmetro específico. Eu vou colocar aqui. E até o momento ele não está filtrando, porque eu não coloquei nenhum parâmetro, mas eu posso filtrar dinamicamente, ou seja, eu posso clicar aqui no Work Status e escolher um parâmetro qualquer, um parâmetro desejado. Digamos que eu queira, por exemplo, os que são Open. Então eu vou clicar aqui em Submit e vou aplicar. Agora ele trouxe somente os Case Types cujo status é Open. Eu posso mais uma vez dinamicamente mudar aqui e pegar somente os que são Pending Fulfillment. E agora ele pega somente os que eu quero aqui. Ou seja, a gente pode parametrizar um case type, ou melhor, um report, de modo que traga as informações que a gente quer. Além disso, o Report Definition ele é muito interessante a partir dessa aba aqui, Report Viewer, no qual eu consigo dar um título para esse report e exibir esse report aqui na nossa aba de Reports. Então, a gente vai aprender agora a criar um Report Definition do zero e vamos fazer um report no qual o nosso case ele vai ser contado de acordo com os status. Vamos criar aqui com o botão direito, Create. Vamos colocar aqui, vamos chamar de Cases per Status, ou melhor, Number of Cases per Status. Vamos contar o número de cases de acordo com o status e vamos criar. Bom, então a gente vai criar aqui um report
contabilizando a quantidade de cases de acordo com seu status. Para isso, basta a gente colocar primeiro a coluna de status aqui, UI Status Work do nosso case. E aqui a gente vai fazer uma contagem. Vocês podem ver aqui que nesse componente aqui, Summarize, a gente coloca uma função agregada. O Summarize serve para utilizar funções agregadas. Essas funções são justamente essas que eu estou mostrando aqui, como, por exemplo, o count, o max e o mínimo. Então, um exemplo de uso disso é, por exemplo, a gente quer usar o max. O max serviria para obter o case que levou mais tempo para ser resolvido. Então, aqui bastaria a gente colocar uma coluna de tempo de resolução de um case e aplicar a coluna max. E aí a gente saberia qual foi o case que levou mais tempo. Porém, não é o nosso foco agora. A gente vai fazer uma contagem. A gente vai usar aqui o count. E aqui abaixo a gente vai usar mais uma vez a coluna StatWork para mostrar o status. Então, o que, que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando o status, está colocando o nome dessa coluna como work status, e mais uma vez a gente está pegando essa mesma coluna, porém para fazer a contabilidade de acordo com o status. Então aqui eu vou colocar number of cases, que é o número de cases de acordo com essa coluna status. Então eu vou salvar e a gente vai ver isso funcionando. Vou clicar aqui em Run. E aqui a gente consegue ver a quantidade de cases de acordo com o status. Por exemplo, aqui a gente tem a coluna Work Status com o status Open e o Number of Cases, que é a quantidade de cases cujo status é Open, seria 76. A mesma coisa acontece para o status aqui Pending Fulfillment, que tem 27, e o Resolved Completed, que tem apenas 2. Então, as funções agregadas elas também são muito importantes para que se façam operações dentro do Pega, operações de relatórios. Além disso, a gente pode exibir esse report lá na nossa aba de reports aqui no nosso portal. Como é que a gente faz isso? Basta a gente vir aqui na Report Viewer. Aqui a gente já tem o título do nosso report. E aqui a gente vem na opção Display in Report Browser. E aqui a gente escolhe uma categoria para esse relatório. Eu posso colocar como, por exemplo, Case Metrics, que são métricas do Case Type. Aqui eu vou salvar. E agora a gente vai lá no portal e vai fazer uma atualização. A gente vem aqui em All Reports. E agora, magicamente, o nosso report que acabamos de criar está aqui presente no portal. Basta eu clicar e aí eu consigo ver os dados que eu quero. Outra ferramenta muito interessante nos Report Definitions é a ordenação. Eu consigo ordenar os dados de acordo com suas respectivas colunas. Como seria isso? Eu vou executar aqui o report mais uma vez e a gente vai ver que essa coluna Number of Cases ela está sendo ordenada de acordo com o número de cases aqui. Então a gente vê que o maior número de cases é exibido primeiro e o menor número é exibido por último. Mas possa ser que exista um requisito no qual eu queira que o número de cases menor seja exibido primeiro. Ou seja, que eu exiba essa coluna aqui em ordem crescente. E como é que eu faria isso? Basta a gente usar aqui o Sort Type. O Sort Type é justamente a ordenação. A gente coloca aqui na coluna PY Status Work, Number of Cases, a ordenação Lowest to Highest, que é do menor para o maior. E aqui em Sort Order a gente diz qual é a ordem que eu quero executar desse filtro. Ou seja, qual filtro vai executar primeiro. Nesse caso aqui, como eu só tenho esse próprio filtro, eu vou colocar o número 1, dizendo que esse filtro vai ser o primeiro a ser executado.
ou melhor, essa ordem vai ser a primeira a ser executada, essa ordenação. Então eu vou salvar e vou executar novamente o report. E agora a gente vê que os cases que têm o menor número são exibidos primeiro e os de maior número são exibidos depois. Então a gente pode ver aqui que o report definition, essa regra aqui, ela é muito importante para obter dados e manipular esses dados da melhor maneira possível. Então isso aqui é só uma pontinha do iceberg do que os report definitions são capazes de fazer. Basicamente, é como se a gente estivesse trabalhando com SQL aqui, porém de uma maneira bem mais simples dentro do nosso Pega, né?